Olá, queridos. Como eu disse, a aula de hoje nós vamos falar de DST e HIV na terceira idade. E onde a gente encontra isso na nossa apostila? Lá no finalzinho dela, na página 40. Lá embaixo, o item 22, a gente vai estar falando o seguinte, ó. DST, vocês já ouviram falar, né? É uma sigla, é uma abreviação que significa doenças sexualmente transmissíveis, tá? E o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, ou AIDS. As doenças sexualmente transmissíveis são causadas por vírus, bactérias e outros micro-organismos. Esses micro-organismos são transmitidos principalmente do contato sexual, contato oral, vaginal e anal, sem o uso de camisinha, do preservativo, né? Com uma pessoa que está infectada. E como a gente fala sempre aquela história, quem tem AIDS não tá escrito na cara, não tá no corpo, não dá pra ver, né? Então você tem uma relação com uma pessoa contaminada, infectada, não tem nada, aparentemente não tem nenhuma doença, não tem nada aparecendo, porque mesmo as doenças sexualmente transmissíveis, que geralmente são caracterizadas por feridas, por condilomas acuminados, que são as verrugas, pode ficar um tempo sem ter essas lesões. Então a pessoa não vê nada aparente e tem a relação sexual normalmente, sem preservativo, e aí pega a doença, e pega mesmo, né? De uma maneira menos comum, as DSTs também podem ser transmitidas por meio não sexual. Como? Pelo contato com mucosas ou pele não íntegras. Mucosa é boca, olho, nariz, tem mucosa. E pele não íntegra é uma lesão na mão, uma lesão em parte íntima, né? Assim, a parte externa, íntima, a pele que não esteja íntegra e com secreções corporais contaminadas. Por exemplo, um homem que esteja contaminado com qualquer DST ou contaminado com HIV, na ejaculação dele vai sair o vírus que provocou a bactéria, vai vir. E aí a mulher tem contato com essa ejaculação, mesmo que não teve uma penetração, mas essa ejaculação ela tem contato pelo sexo oral, ou na mão dela e tem uma lesão na mão, ela vai estar sendo contaminada também. Por isso, a nova terminologia adotada na saúde é IST. Isso aqui, ó. DST é o que a gente sempre tratou, sempre usou essa sigla como doença sexualmente transmissível. Agora é adotado na saúde a sigla IST, que significa infecções sexualmente transmissíveis, porque destaca a possibilidade de outras formas de contaminação, mesmo sem sinais e sintomas e mesmo sem o contato sexual. Que acontece da pessoa, mas eu não tive o ato sexual em si com ninguém. Como é que eu peguei? Não é uma doença sexualmente transmissível, não. Essas infecções podem ser transmitidas por atos que não foi o sexual exatamente, mas com contato com mucosa, Então você vai falar, o beijo também, então, porque a boca, mucosa, uma com a outra, pode transmitir alguns tipos de infecções, sim. Porque aquelas que precisam de menos vírus, por exemplo, o HIV, até então se fala que ele não é transmitido pela boca, porque a quantidade de vírus que tem na saliva é muito pouco para contaminar o outro. Diferente do tanto que tem de vírus no sêmen, né? Na ejaculação, aí tem bastante, aí contamina. Então, por isso que, se assim, algumas podem ter pela boca, uma sífilis que esteja com uma lesão na boca, vai ser transmitido facilmente pela boca num beijo. Então, por isso que hoje é nova terminologia, tá? Olha lá na página 41, tá dizendo assim, ó. As DSTs, doenças sexualmente transmissíveis, na terceira idade passaram a ser um grande problema no Brasil atual. Com a melhoria da qualidade de vida e sexual na velhice, cada vez mais este grupo torna-se vulnerável a essas doenças. Eles têm um padrão de vida melhor. Um idoso hoje, 60 anos é considerado terceira idade, é idoso, mas ele tem uma vida ótima, uma vida boa de saúde, tem a internet, que hoje ele pode conhecer as pessoas pela internet, não é? Então, assim, tem um padrão de vida melhor, tem um padrão de saúde melhor, conhece mais gente, logo, sexualmente, ele está mais ativo do que aquele idosinho que ficava em casa, quietinho e tudo mais, né?
Ó, o aumento de novos casos de DSTs em idosos, inclusive no vírus da imunodeficiência humana, que é HIV ou AIDS, acontece também devido ao fato de que em outras épocas a população idosa não tinha o hábito de lidar com métodos de prevenção e não se sentirem ameaçados ou vulneráveis às doenças sexualmente transmissíveis. Antigamente eles achavam que não, eles são assim, tipo, eu não sou grupo de risco, né? Então eles nunca usaram o método contraceptivo. Mas a camisinha? Não, eu não tô nesse grupo, né? Ó, além disso, também este aumento também pode ser explicado pela falta de campanhas de prevenção para este grupo, pois ainda se tem a visão de que a sexualidade já não faz parte desta fase da vida. Lê do engano. O uso de preservativo para pessoas acima de 50 anos é 6 vezes menor do que para a população mais jovem. Então, o jovem, ele já, desde sempre, o jovem de 20 anos, de 15 anos, que já começa com uma vida sexual ativa, desde sempre ele é incentivado, mesmo na escola, mesmo nos estudos, que tem que usar preservativo. Na escola é distribuído, no carnaval, no posto de saúde, preservativo sempre. Ele já cresce com essa educação sexual de prevenção. O idoso de mais de 50 anos, na época dele, não tinha isso. Ninguém usava camisinha, ninguém usava preservativo, ele acha que não precisa. Ele não tem o hábito. Ele nunca usou e acha que ele vai querer começar a usar agora? Que mais deveria, né? Ó, essa predominância pode ser explicada pelo fato de que a mulher idosa na pós-menopausa já não sentir ameaça com o risco de gravidez indesejada. A mulher não tem risco, ela vai usar, vai pedir para o companheiro, um parceiro que ela conhece na internet, conhece no barzinho, conhece no baile da terceira idade, conhece nas atividades de grupo que o bairro promove. Ela começa a se relacionar, ela vai pedir para ele. Não, ele não tem mais risco de engravidar, ela acha que não precisa mais, não tem que se prevenir de jeito nenhum. Também pelo preconceito dos homens mais velhos em relação ao uso de preservativos. Homens mais velhos não foram educados para usar, não vão querer usar. Então, isso também é um fator de risco. Pelas mudanças de ereção que podem causar situações difíceis na colocação do preservativo. Também o homem tem a ereção do idoso, não é tão rígido como de um mais jovem, então isso dificulta a colocação do preservativo. Para não passar por essa situação constrangedora, ele prefere nem tentar colocar, né? E também pela visão dos próprios idosos que pensam que, em razão da idade, eles estarem num grupo de baixo risco. Eles acham que eles não são do grupo de risco. O grupo de risco é quem? A menina que sai e transa com todo mundo, o menino que pega tudo quanto é menina, os gays, os homossexuais, os mais promíscuos, os usuários de droga. Esses são os grupos de risco. Eu tô mais idoso, tô mais quieto, é uma ou outra que eu saio, não preciso, não sou do grupo de risco, a senhorinha lá que eu saio também não é. Por isso, eles acham que não corre o risco e por todos esses outros fatores que eu falei para vocês, dificuldade de ereção, assim, mais difícil de colocar, a mulher sabe que não vai engravidar, também não vai pedir o preservativo. Por conta de tudo isso, eles usam menos preservativos. A terceira idade é um grupo muito reticente. O jovem que aprendeu desde sempre que tem que usar, ainda não usa o tanto que deveria, mas usa muito mais do que o grupo da faixa etária acima dos 50 anos. Então, 50 anos, um jovem ainda, né? Tá começando, nem chegou na terceira idade, mas ele não tá querendo usar, porque ele não foi educado para isso, para usar, ok? No Brasil, segundo a Organização Mundial da Saúde, as doenças sexualmente transmissíveis que tiveram um aumento significativo na população idosa são as seguintes. As outras podem aparecer, mas num grau muito menor. Mas, em primeiro lugar, HIV. Em segundo lugar, sífilis. Em terceiro, gonorreia. E em quarto, clamídia. Essas são as doenças que mais têm aparecido nos idosos. Cada doença sexualmente transmissível apresenta sinais e sintomas característicos e distintos, diferentes. Um é ferida interna, um ataca um órgão interno, outro aparece externamente depois, outro tem mais corrimentos, um corrimento mais esverdeado, outro é amarelado, um outro é esbranquiçado. Cada um tem a sua característica, mas no geral
as 3 principais manifestações clínicas, o que aparece nas doenças sexualmente transmissíveis são corrimentos, feridas e verrugas anogenitais, que é na região da genitália na frente e na região do ânus, períneo e ânus. Pode aparecer lesões, feridas, pode apresentar as verrugas e o corrimento pode aparecer em qualquer uma desses lugares no corpo, tanto do idoso masculino como do idoso feminino. Pode aparecer em qualquer um deles, tá? Já as infecções por HIV e as hepatites virais não apresentam esses sintomas, mas tem outros específicos. Então, são também infecções sexualmente transmissíveis, a AIDS e as hepatites. É transmissível da mesma forma que nós falamos aqui, por atos sexuais ou por contato com mucosa, né, com pele não íntegra, só que não tem essas características que tem a clamídia, a sífilis, a gonorreia. Não, o HIV e hepatite tem outras características, não tem doença, não aparece corrimento, nada externo, mas por dentro sim as situações que a gente sabe, né? Se não tratadas adequadamente, essas doenças podem provocar diversas complicações e levar a pessoa, inclusive, à morte, além da disseminação da doença para outros, né? Tratamento. Como é que a gente trata o nosso idoso com DST? Todas as DSTs ou ISTs têm tratamento e gratuito no serviço de saúde, no SUS. O tratamento dos idosos com DST deve começar o mais cedo possível, logo após o diagnóstico, o que melhora muito as chances de cura e a qualidade de vida e interrompe a cadeia de transmissão dessa doença. Começar mais cedo possível com o idoso, por quê? Porque o corpo está mais debilitado, porque o metabolismo não está tão acelerado, porque a cura vai demorar mais para ele. Então tem que diagnosticou, começar o tratamento. Tratamento de DST são tratamentos prolongados. Então, quanto antes o idoso sabe, antes ele começa o tratamento, melhora as condições de vida dele e principalmente para o ciclo de transmissão. Ok? Essas são as nossas responsabilidades frente cuidadores de idosos com os idosos que possam vir apresentar DST. Antes de apresentar, nós, enquanto cuidadores, podemos orientar, podemos evitar que a coisa aconteça, né? Se você está cuidando de um idoso que é saidinho, que tem uma vida ativa, custa nada ir lá e dar essas informações assim sutilmente, parar para bater um papo e falar para ele se cuidar, para ela se cuidar, porque a doença existe e como diz os estudos na Organização Mundial de Saúde, estão cada vez mais sendo contaminados. Os idosos estão cada vez num grupo maior pegando a doença, porque tem uma vida melhor também. Então, cabe a nós orientar e tratar se for o caso, ok? Aula dada, até a próxima.